Olá, bem-vindos ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou estar à conversa com alguns amigos e conhecidos de diferentes áreas profissionais. Sempre tive muita curiosidade em saber o que é que os meus amigos fazem a nível profissional e o que é que isso implica na realidade. Então decidi dar asas à minha ideia e criar este podcast para mim e para todas as pessoas que quiserem ouvir. Portanto, trago-vos pessoas totalmente normais, que ainda não são CEOs, diretores, que têm quase 10 anos de experiência de trabalho e que vão partilhar comigo e convosco o que é que eles fazem e, portanto, fica para esta conversa o que isso significa. Antes de vos apresentar o convidado de hoje, vamos a 5 perguntas rápidas, não podes pensar muito, portanto é logo, se estiver errado, depois vais partilhar o que é que isso significa. Okay. E vamos a isso. Então, qual é que é o teu job title? Reservations Manager. Sentes que o teu curso te abriu portas para onde estás atualmente? Sim. Sabes o que é que eu faço? Sim ou não? Mais ou menos. Mais para o não. Os portugueses são os piores clientes? Sim. Numa palavra, trabalhar em hotelaria em Portugal é? Challenging. No episódio de hoje temos a Maria. Decidimos viajar muitos quilómetros para poder fazer este programa e gravamos a nossa então primeira conversa, que pode não ser o primeiro episódio, portanto vamos deixar aqui este aviso, não é? Que estamos em preparação e portanto pode correr um pouco mal. Mas vou-vos introduzir rapidamente a Maria, sem dar muito spoiler ao que ela vai falar e portanto vou passar a ler. Apresento-vos a Maria, minha amiga há mais de 15 anos. Foi quem me levou ao loft pela primeira vez e, como vingança, aqui estou eu, obrigada a gravar o primeiro episódio. Divertida, inteligente e simpática, passou da festivaleira à mãezinha do grupo. Ou então sou eu que estou a tentar não ter esse papel. Ambiciosa e sonhadora, algo que continua a ser impulsionado pelos filmes da Disney, levou-a a sair de Portugal e quase já não sabe falar português. Já viveu em Oeiras, importante dar aqui o destaque ao grande conselho e não dizer Portugal, Espanha, Califórnia e agora Londres, onde vive e trabalha há cerca de 7 anos. Atualmente, Reservations Manager na Virgin Limited Edition, uma das melhores cadeias de luxo do mundo, tem viajado mais neste ano do que em quase toda a sua vida. Vamos para o 30º voo e estamos em agosto. É já da família e sempre foi um exemplo para mim. É daquelas Marias que temos que ter sempre na nossa vida. E caso não tenham a vossa, partilhem então agora um bocadinho da minha. Maria, bem-vinda. Obrigada. Não tens redes sociais, nem aquele Facebookzinho para ver os aniversários das pessoas, mas estás aqui a gravar um podcast. Why not? Como é que te sentes? Sinto que isto realmente é a primeira vez, mas sim, estou um bocadinho mais dentro do que se passa na atualidade, já que não tenho redes sociais para tentar ver o que é que se passa no dia-a-dia, mas vou sempre ver a Rita. Então, comprometes-te aqui a ir ao YouTube? 100%. Muito bem. Entretanto, podem-nos ver pelo YouTube, pelo Spotify, aquelas coisas de ponham gosto, sininhos, alertas, vocês devem saber o que é que têm para fazer. A atualidade. E vamos então aqui conversar esta conversa. Reservations Manager, portanto, um nome muito pomposo. E agora vamos descobrir o que é que isso significa. E então, para começar mesmo, step by step, vai ser mesmo como é que tu irias explicar uma criança de 10 anos, já conhece assim algumas palavras um pouco complicadas, não é? Okay. Uhum. O que é que tu fazes? Então, eu ajudo pessoas com mais posse económica a tornar sonhos realidade, viagens de sonho. Há algumas pessoas que podem fazer isto todos os anos, outras que passam a vida inteira a poupar para fazer estas viagens de sonho. Estou a falar de ajudar a realizar uma estadia num hotel de super luxo em Marrocos, como também lido com clientes que alugam uma ilha inteira para fazer uma festa e ou passar com a sua família. Portanto, diferentes partes do mundo, mas ajudo a fazer umas férias maravilhosas. Portanto, como é que eu ia dizer isto a uma criança? Ia dizer que queres ir de férias, queres ter good time, queres levar os pais à falência? Fala comigo. Sim, mesmo à falência, porque isto é para uma porcentagem muito pequena, muito reduzida do povo português.
pode ir para este tipo de destinos, mas quem sabe, não é? Então, e voltando um bocadinho atrás, mesmo ao início de tudo, nós estudámos juntas, portanto, no secundário, há alguns anos, nem foram todos, e depois chega aquele grande momento em que decidem que nós, aos 18 anos, temos que decidir o que é que queremos fazer. Temos de tomar aquela decisão da vida. Exatamente. E tu foste para a escola. A Escola de Hotelaria de Estoril. Exatamente. Foi Porquê? segunda opção, nem foi a minha primeira opção, mas lá fui parar, lá fui eu. Fui porque achei que tinha bastante comunicação com as pessoas, sempre me disseram que era uma pessoa bastante social, no sentido que divertida e saber falar com as pessoas e tentar ter uma conversa. Então, será que podia ser um meio de tentar continuar essa conversa com as pessoas no dia-a-dia? Portanto, estar constantemente com a conversa, portanto, estar constantemente com contacto com as pessoas. E, no fundo, acho que também segui este path. Desculpem. É o que é, vamos passar à frente. Ela vai ter que nos depois vai dizer 3 frases seguidas em inglês e nós pomos umas traduções. Acho que foi porque acho que faz parte da minha personalidade de gostar de ver as pessoas felizes, e isto é honestamente do fundo da minha personalidade, e eu acho que isso, na verdade, para hospitality, para hotelaria, é um skill bastante importante, porque eu acho que tento fazer mesmo de tudo para fazer com que as outras pessoas também se sintam felizes, seja o que que serviço é que eu esteja a dar, que esteja atrás do bar, que esteja... Mas isso é agora, portanto, quando na altura tu foste para a hotelaria, claramente, pelo que estás a explicar agora, não foste porque tinhas uma paixão por hotelaria, mas sim porque era uma forma de continuares a comunicação e o contacto com pessoas e por aí diante, ou já tinhas este bichinho da hotelaria? Não, na verdade sempre achei que ia para marketing, sabes lá porquê? Isto foi 2 meses antes da aplicação, lá está, da decisão da vida, não é? O que é que vamos seguir, o que é que isto vai definir, o que é que nós vamos ser, não é? E portanto, naquela pesquisa geral que acho que toda a gente fez um bocadinho antes de escolher a faculdade e o que é que existe aí no todo o mundo universitário, todo o mundo de cursos que existe em Portugal, por exemplo, foi uma maneira de me conectar, de se calhar isto há de ser uma coisa divertida, há de ser um estilo de profissão que vou manter este contacto com as pessoas e talvez divertir-me um pouco e fazer com que as pessoas se divirtam também. E ao longo desses anos tu começaste a perceber isto é realmente algo que eu gosto de fazer? Foi muito mais à frente depois quando foste para a Espanha ou nos outros sítios? Ou onde é que foi esse momento de, ok, este é o curso que eu estou a tirar e é isto que eu quero seguir? Ainda não aconteceu isso? Como é que tu sentiste que era algo a continuar? Acho que até foi no primeiro ano de faculdade e isto continua a ser ainda no estudo, não é? Na fase do estudo, porque acho que as pessoas que encontras na tua vida, portanto, quando estás a estudar, as pessoas que conheces também definem um bocado do que é que tu estavas à procura também, porque na verdade só escolheste um curso, não fazes ideia o que é que vais fazer ou o que é que vais estudar, não é? Mas quando encontras pessoas que se calhar tentam dar um bocadinho do seu ver, porque é que elas também escolheram aquilo, se calhar eu pensei, se calhar havia este bichinho aqui que não sabia o que era, mas que consigo partilhar com outras pessoas esta vontade de estar em constante divertimento e comunicação com as pessoas e falar com as pessoas, e acho que deu mais vontade ainda mais de saber o que é então, o que é a hotelaria, o que é isto, a hotelaria, porque é que as pessoas, muitas pessoas passam o seu ano inteiro a poupar para tentar ter aquele momento de férias relaxado, e o que é que eu vou dar a estas pessoas, o que é que eu vou trazer a estas pessoas para esse momento. Então acho que foi os primeiros anos de faculdade que acho que foi ao conhecer as pessoas. E encontrar as pessoas que têm os mesmos interesses do que tu. E, completamente. Ok, isto afinal não é só algo que eu gosto ligeiramente, é mesmo uma vocação e completamente, faz sentido fazer porque não é só uma pessoa pensa que a hotelaria é só se calhar as bases do customer service, não é? Mas tem muito para além disso, é toda uma equipa a fazer todo
é como se fosse um projeto para que aquilo aconteça bem, para que a operação aconteça bem, tem muitas pessoas envolvidas, e eu acho que no fundo do que é que se passa para dar esta experiência às outras pessoas é gratificante, eu acho que é essa a palavra. Mas sim, acho que também trouxe um bocadinho do meu skill, se calhar não estou a falar tanto de faculdade, já estou a falar um bocadinho mais à frente, mas que é uma palavra que eu tento encontrar para explicar em inglês e não consigo, que é desenrascada. Isto é uma coisa muito portuguesa e é uma coisa muito de hotelaria portuguesa. Uhum. É muito complicado conseguir dizer que há pessoas em hotelaria que têm este skill que é importante para dar estas experiências às pessoas. No matter what, tentas fazer algo para surpreender estas pessoas. Eu acho que também foi isso que te fez destacar em todos os sítios que tu tiveste, não é? E por isso é que, com a tua idade, não vamos dizer quando, porque mas nova, chegou à posição que está e continua a crescer muito. Sim, mas eu acho que isso é muito importante também para os jovens também perceberem que quando estão a estudar para hotelaria, que é uma coisa que acontece bastante em Portugal, que depois de terem um curso superior e terem a licenciatura acabada, acham que vão para cargos superiores. Certo. Que, portanto, superiores a quem, por exemplo, que trabalha na restauração. Por aí. Okay. Está aqui muito mais à frente, mas eu acho que é super importante. Porque é muito giro, ok, vão para uma faculdade ou não, existem vários percursos, aqui estamos a focar no percurso da Maria. Portanto, vai para uma faculdade, na Faculdade de Maria, no final de cada ano ou nos últimos 2 anos, eu não me lembro como é que era, tinhas que fazer um estágio no verão, ricas férias no Algarve com casa. Mas desde aí até hoje em dia, não é? Que já são muitos anos de carreira, alguns anos, visto que temos de trabalhar até aos 60 e tal anos, tu passaste por muitas, não sei se diga posições, mas tarefas, não é? Experiências profissionais. Partilha um bocadinho, obviamente, se ficares aqui a dizer tudo o que já fizeste, ficamos muito tempo, mas acho que é engraçado dizer que começamos não foi aí que começaste, mas há todo um layer que temos que ir desde limpar sanitas é verdade. até lidar agora com as PAs das pessoas mais famosas do mundo, não é? E, portanto, partilha um bocadinho todas essas, ou algumas das etapas que tu consideras que é importante partilhar, porque é isso que é crescer no mundo da hotelaria. Claramente, eu acho que também começou muito com essas experiências profissionais enquanto estava a estudar. Tive a experiência em bar, tive a experiência em restauração, shifts muito longos, estar a fazer até, sei lá, das 7 às 11 e outra vez das 5 às 10 ou 11 da noite. Isto é uma coisa frequente, isto não é uma coisa que se acontece em estágio, há muitas pessoas que têm este trabalho assim. Certo. Exige muito, porque claro que não só é um trabalho físico, como também é bastante emocional, estamos a lidar com pessoas diariamente, constantemente, e claro que ajuda a estar com o sorriso na cara, mas muitas vezes também nós somos pessoas, somos humanos, não é? Não acordamos todos os dias bem dispostos. Então acho que esse foi claramente o primeiro impacto que eu tive com o contacto, portanto o que é trabalhar em hotelaria mesmo, one-on-one ali no terreno. Tá? Também já tive trabalho em back-office mesmo quando estava a começar, foi o meu segundo estágio até, foi em finanças, portanto ver um bocadinho qual é todo o trabalho do back-office, o que é que se tem que pagar aos fornecedores, o que é que as agências com que os hotéis trabalham, como é que pagamos as comissões, como é que nós recebemos o dinheiro dos clientes, portanto essa parte toda que requer mais atenção, pode não ser long shifts, mas requer bastante attention to detail, desculpem estar a dizer isto em inglês, mas acho que é muito importante neste tipo de trabalho, como em muitos trabalhos de admin, não é? Mas sim, também já tive a experiência em recepção, muita experiência em recepção, alguns anos, e também já tive experiência em housekeeping. Acho que esse foi então um abre-olhos do que é a base da hotelaria, porque a hotelaria, o serviço de vender quartos não existe sem o housekeeping, não existe sem tudo o que se passa
no departamento de limpezas. Não estou a falar só da mão de obra, estou a falar toda a gestão das pessoas, estou a falar toda a gestão de os materiais que é preciso para que aquilo aconteça e, na verdade, para que os clientes se sintam felizes no que estão a pagar, neste caso, que é um quarto de hotel, vamos dar esse exemplo, não é? E passar por isso e passar por o que todas as pessoas então têm no seu dia-a-dia foi um grande abre-olhos do que pode ser muito difícil. E eu achei muito difícil. Se calhar nos primeiros tempos é aquele impacto de ok, acabei um curso, lá está, se calhar penso que vou ter uma posição superior ou inferior, não interessa, mas acho que todos temos de passar por estas experiências de ver como é que, portanto, empathy, pôr-nos no lugar das outras pessoas e tentar fazer o que as outras pessoas fazem no dia-a-dia para realmente perceber como é que é um negócio. Acho que isso aplica-se um bocado a todas as... Sim, acho que aplica em todo o lado, porque na verdade nós temos que perceber que uma pessoa pode ter muito ou pouco dinheiro, mas juntou dinheiro para ir àquele hotel. Sim. E a pessoa da recepção pode ser super simpática, o hotel pode ser muito giro, pode tudo funcionar. Chega ao quarto e encontra um cabelo na banheira, seja o que for, a experiência logo aí é arruinada. E, portanto, todas estas etapas têm um papel bastante importante e até para com o cliente, nós sabermos como relacionar-nos depois também com estas diferentes pessoas que vamos... Sim, porque todos os clientes são diferentes. Lá está, esse exemplo de encontrar um cabelo numa banheira para alguém pode ser tão simples como pegar e deitar fora, como para outra pessoa pode ser ligar logo à recepção. Sim, eu lembro-me de uma história bastante engraçada que a Maria contou, não vou já essa que podes estar a lembrar-te, mas a Maria trabalhou num hotel em que tinha um cliente bastante peculiar, vamos dizer assim, em que o leite, tinha que existir um leite específico sempre que essa cliente ia ao hotel, 3 ou 4 pessoas, o que é, tinham que ir fazer uma revista, uma vistoria ao quarto do hotel para garantir que... Está ao standard da cliente. Exatamente, não havia nenhum cabelo, estava tudo engomado, tudo tipo, tudo impecável, e portanto são todas estas pequenas, que para muitas pessoas não são pequenas, que não são pequenas, mas todos estes pequenos detalhes que têm que estar on point quando se trabalha em hotelaria, e nós clientes a única coisa que pensamos é quer chegar ao quarto do hotel e quer ter o quarto de 5 estrelas que eu paguei. E para isso existem muitos estudos, existe muita experiência também acumulada do que é que funciona e não funciona. E é toda uma operação. Estamos a falar de muitas pessoas que conseguem fazer uma coordenação para aquele quarto estar limpo, para então a Rita chegar àquela hora, que sabe que vai chegar àquela hora, ter o quarto que pagou, como deve de ser. Sim, portanto... sim. E muitas horas também acumuladas. Mas tu achas que, agora voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, imaginando que temos uma pessoa que acabou de tirar o curso de hotelaria, ok, teve essas experiências de estágio e agora vai tentar ter o seu primeiro trabalho, que até pode ser uma continuação de um estágio que fez, ou então candidatar-se para outra posição. Sim. Tu achas que o curso que tu fizeste te preparou para tu teres um primeiro trabalho em hotelaria? Não. E porquê? Vou ser honesta. Acho que a hotelaria passa muito por contacto, então, com esta experiência. Estamos a falar contacto com todas as outras pessoas que trabalham para esta operação para fazer com que isto aconteça, não é? E eu acho que mãos à obra é um bocado como se aprende a fazer as coisas. E por muitos anos que tínhamos de estudo, não estou a dizer que é completamente que não utilizas nada do que aprendeste na escola, isso é mentira. Há muitas coisas técnicas que sim, que aprendes e que levas contigo, mas tudo o que é saber então o que é a finalidade da operação e, portanto, estamos a falar de pessoas que estão a estudar para saber se aquele investimento ou se aquele projeto tem alguma viabilidade, ou estamos a falar de como é que se prepara a coisa, portanto, todo o back, toda a parte da administração que é preciso para que as coisas batam bem e batam certo, para muitas vezes para os investidores, portanto, estarem felizes.
É toda uma operação, às vezes são 100, 200, 300 pessoas para que isso aconteça. E eu acho que a escola prepara-nos, se calhar, para ter uma maior visibilidade do que é que se passa de todo o mundo da operação, mas, na verdade, uma pessoa, quando vai trabalhar, não pode ser simplesmente aquela pessoa que está a ver tudo a acontecer. Claro, uma pessoa tem de fazer menos às obras. Não é? Vai ser a pessoa que, se calhar, vai começar na recepção. Exatamente. E, portanto, a escola talvez não te esteja a preparar para esse primeiro trabalho. Exato. Porque esse é o primeiro trabalho, esse é o standard, esse é a primeira experiência que as pessoas têm de ter. Eu acho que, por exemplo, 2 meses de estágio é muito pouco. Já não falo da experiência depois que tive, tirei uma pós-graduação em Espanha, em que já exigia 8 meses de estudo, 8 meses de estágio, em que pões mesmo em prática tudo o que se calhar aprendes. Certo. Não tudo, mas bastante. E eu acho que nesse aspecto, também para perceber o que é que tu queres na hotelaria, porque a hotelaria tem muitas vertentes e tem muitos departamentos, e se tu não experimentares, lá está essa parte prática, não sabes se gostas. E tenho exemplos até de muitos colegas meus que na altura que estudavam e queriam, eu gosto de finance, eu gosto de fazer estes reports, gosto de ver a fazer isto tudo, a bater no zero, está tudo as contas limpas, e na verdade quando põem isso em prática ficam muito desapontados, ficam muito desiludidos do que é o dia-a-dia do trabalho. Se calhar é um bocado o housekeeping. Eu adorei a experiência do housekeeping porque faz abrir olhos do que é uma operação grande. Portanto, para um hotel de 100 quartos, vamos dizer, é uma operação grande, e também fazer a gestão destas pessoas e ver onde é que podemos ajudar é uma coisa enorme. E é uma coisa gratificante também poder fazer isto no dia-a-dia, porque vemos o que é que... São trabalhos que não é sonho de ninguém, vamos dizer assim, não é? É um trabalho normal. Mas se estamos a perguntar, o meu sonho é trabalhar em housekeeping no hotel, acho que não se aplica muito. No entanto, tenho muitos colegas que se calhar diziam isso na faculdade, e muitos deles trabalham em housekeeping. Pode não ser a limpar quartos, pode ser até supervisionar os quartos, e que é uma experiência bastante interessante. E gostam. Portanto, é se calhar aqueles trabalhos que estás sempre a abrir, não paras quieto, mas é um constante contacto e um trabalho de equipa fantástico. E eu acho que isso no fim do dia é gratificante, porque sabes que conseguiste dar... Cumpriste o objetivo, e dá logo para perceber se cumpriste ou não. Mas eu acho que eu percebo porque é que dizes que os meses de estágio não são suficientes, mas por outro lado, por exemplo, de quem tirou um curso que não tem estágio, sim, acho que é falar um bocadinho de boca cheia de, ok, mas ao menos tu experimentaste alguma coisa, nós acabámos o curso e foi tipo, então agora vai. E obviamente podemos durante o verão ir procurar e por aí adiante, sim, não é? Mas que também existe, não é? Também existe, sim. Mas acho que já também é bom para a pessoa conseguir experimentar cada uma dessas etapas. Eu acho que também seria importante partilhar aqui, também não tenham medo de iniciar, porque não, isto é tudo experiência, tudo, completamente. Por exemplo, a Maria, ela é muito polite, eu acho que nem a palavra educada, é mesmo overly polite, quando fala com clientes aqui em Londres. Eu pelo menos gosto sempre muito com ela. Que agora já me ouviu a falar ao telefone. Mas eu aqui já nem sei exemplificar, mas é tipo, may I kindly... é too much. Que em Portugal claramente ninguém fala assim com ninguém. Isso, como é que tu aprendeste isso? A dirigir-te ao cliente? Isso é tudo ensinado no estágio? Ensinam-te na escola? É algo que tu fazes por repetição? Vês um colega mais velho a fazer? Como é que tu aprendes a trabalhar com o sistema? Porque o sistema vai ser sempre diferente de empresa para empresa. Ou seja, acalmar também um bocadinho estas pessoas de que, podem sentir que não estão preparados ao sair da faculdade, mas todas as experiências vão levar a que se aprenda. Não interessa onde vais, eu acho que tudo serve como experiência. E neste caso é quando os estudantes, portanto, quando acabam os seus cursos e vão para fazer os estágios ou para aqueles primeiros trabalhos, sim, o curso ajuda a ter já esse ground level do que é que uma pessoa faz na realidade, mas na prática eu acho que é super importante ter esta experiência, e
estou a falar, por exemplo, de então recomeçar nessa recepção, que é aquele trabalho que é constante contacto com o cliente, para então aprender o que é que se passa, o que é que a pessoa é que tem de fazer, não é só contacto com o cliente, tem de aprender esse sistema. E eu acho que a experiência liga-nos com outras pessoas de outros backgrounds, para perceber então o que é que os levou a estarem naquela posição, estão todos ali a trabalhar, a fazer a mesma coisa, ou até tarefas diferentes, mas que na verdade eu, como pessoa que acabou de sair do curso, posso não ter trabalhado 5 anos para aquela profissão e olho para aquela pessoa e fico, uau, não aprendi nada disto quando estava a estudar, não é? E não só, eu acho que valoriza muito mais o que é que todas as pessoas estão ali, porque lá está, vai ser um trabalho normal para a maior parte das pessoas que saem então destes cursos, não é? Mas sem experiência não sabes então o que é que tu gostas e qual é que é a tua vocação, porque há tanta coisa por explorar em hotelaria que acho que só a experiência que o podes dizer. Não só isso, como também conheces então estas pessoas que já estão a trabalhar lá, conheces pessoas de vários backgrounds então, para perceber então onde é que te pode levar, qual é o próximo passo. É isto que tu gostas, porque a hotelaria é só um começo, portanto uma pessoa pode começar na recepção, mas pode vaguear um bocadinho por todo lado. E acho que onde estás agora, não é? Exatamente. E portanto, para perceber exatamente o que é que faz um reservation manager numa das cadeias mais luxuosas do mundo, na prática. Na prática é difícil, mas na prática é fazer com que a minha operação, o departamento que eu estou a gerir, que é reservas, não é? Que seja smooth e que seja o melhor possível, portanto, desde a chegada ao inquiry, portanto, estamos a falar de, pode ser um cliente, pode ser a agência Travel Agencies, que também lido muito, não é? Portanto, a partir do momento em que uma pessoa me liga, até ela ir ao hotel, portanto, toda essa experiência que às vezes é um mês, às vezes são 6 meses, às vezes é um ano. Estou a falar de destinos que se calhar há pessoas que é isso que poupam a vida inteira para fazer, e portanto sou eu o contacto destas pessoas até esse sonho de, portanto, tornar-se realidade para muitas pessoas, não é? E portanto, mas isso é o sonho, vamos pôr aqui vamos tornar em prática real, não é? Esse nome pomposo de as pessoas estão no LinkedIn, tudo bem, agora temos a produção a beber água. No LinkedIn, Reservations Manager. Tem esta o que é que elas fazem mais ou menos? Tem esta descrição super pomposa que deixa uma pessoa super excited, mas ao mesmo tempo eu não tenho qualificações para isto, mas na prática o que esta pessoa faz, portanto um Reservation Manager recebe na sua inbox ou num telefonema, ou seja o que for, através de uma agência ou um PA de uma pessoa, pronto, e é este contacto até que fazer com que isso aconteça. Portanto, a maior parte do meu dia é passada à frente de uma caixa de entrada, é uma inbox, não é? Estamos a chover inquiries, portanto é o constante pedidos de availability até, acho que é mais isso, e desculpem estar sempre a falar em inglês, mas é que isto sai melhor assim. Tentar então encontrar a melhor hipótese de então destes clientes ficarem, às vezes são pedidos especiais, pessoas com famílias, nem todos os quartos aceitam famílias, é tentar ver qual é o budget da família, portanto lidar muito com as rates que nós vendemos, o que é que podemos oferecer que seja melhor para aquele e para aquele outro. Pessoas, um casal que vem em honeymoon, se calhar não querem o quarto mais simples, se calhar vamos tentar fazer um upselling então de um quarto melhorzinho, não é? E, portanto, toda esta conversa com o cliente para chegar ao pagamento é um trabalho um bocado de sales, não é? Certo. Isto quando se torna, então, uma reserva, toda a parte de pagamento, toda a parte de informação que temos de dar à equipa do hotel, toda a parte de preferências, então esta é essencial. Attention to details, acho que é das partes mais importantes do meu trabalho.
Sim, é a diferença entre debitar num cartão de crédito 7.000 ou 70.000, não é? Eu fiz. Portanto, todo esse processo de não só a comunicação com o cliente, e às vezes estamos a falar de comunicação só por e-mail, e de toda a comunicação que eu fiz com o cliente, o que é que eu posso trazer esta informação para pôr no sistema, então, que nós chamamos o PMS, é Property Management System, que todos os hotéis têm um. Mas são todos diferentes. São todos diferentes, nem todos trabalham com o mesmo. Eu já trabalhei à volta com 4 já diferentes. Pôr esta conversa toda numa reserva, que é simples, é clear, portanto toda a informação está lá, para que as pessoas da operação, estamos a falar de housekeeping, estamos a falar de F&B, portanto preferências de que sei que ela gosta de um gin tónico por uma simples conversa que tive ao telefone, de então, o que é que vem fazer aqui? Portanto, estes detalhes todos é muito importante passar esta informação através de um sistema para a equipa que está do outro lado. E no meu caso, eu trabalho num office, eu não trabalho num hotel. Eu estou a dar informação para quem trabalha nas British Virgin Islands, nas Caraíbas, estou a dar informação a quem trabalha em Marrocos, estou a dar informação a quem trabalha na Suíça, e portanto, através de um sistema, para que quando os clientes que eu lidei, que eu tive esta informação em first hand, saibam exatamente o que é que o cliente quer e está à espera, and is expecting. Portanto, o meu trabalho também é oversee essa informação passa para o hotel de forma eficaz e 100% certa, não é? Claro que há muito atrás disto, não é? Isto é o streamline do que nós fazemos todo o dia, mas é constante estar em contacto com clientes, agentes, tudo. Eu, como manager, lido muito com outros managers dos hotéis. Estamos a falar de reclamações, estamos a falar de se há alguma coisa que não está certo que alguém da minha equipa fez, é a mim que me vão informar. Toda a informação nova que é preciso saber dos hotéis sou eu que sou responsável para dar à minha equipa. Se de repente mudarmos as nossas rates, sou eu que tenho a responsabilidade de fazer com que a minha equipa saiba exatamente o que está a vender. Isto é muito importante. Não pode haver um telefonema em que recebemos em que a minha equipa não sabe o que está a vender. Muitas ocasiões, e isto é o meu dia-a-dia também, eu estou a vender experiências fora e, no entanto, nunca tive essa experiência. É tentar ler de um papel e ler de informação e tentar vender isto sem nunca ter feito esta experiência. Isto então tem sido o mais challenging que há, porque às vezes é muito difícil, portanto, aparecer o que é este hotel maravilhoso. Sim, queres fazer um upgrade e tudo de serviços sem saber o que é que estou... Não sabes exatamente, quer dizer, sabes quais é que são os serviços que podem estar incluídos, mas ainda não passaste por eles ao ponto de conseguires fazer o match entre o perfil deste cliente que tens à tua frente e o que é que pode ser uma boa experiência. Até porque as minhas expectations não são as mesmas deste cliente e não são as mesmas A, B e C. Isto é só para a Maria ir para os hotéis todos, não sei se estão a perceber. Pode ser que chega ao Richard e ele diga, então anda cá, Maria. Acho que é challenging, mas há muitos processos behind, não é só isto, portanto isto é o goal, não é? Isto é o que fazemos no dia-a-dia. Eu, como manager, estou responsável que isto esteja tudo a 100%, portanto, ou que esteja a 99%, porque o 1% às vezes falha, às vezes somos humanos e acontece, mas que a comunicação está lá, com os outros hotéis também. Sempre que há algum general manager, que isto é o que eu lido também no dia-a-dia, de todas as properties, que há algo que não está bem e que tem de ser informado a mim. Eu lido constantemente então também com a minha line manager, que é a Head of Revenue de toda a empresa. Portanto, sempre que há alguma mudança em rates, do que é que inclui, o que é que
o que é preciso incluir então para fazer esta rate sair melhor que esta. Portanto, esse pensamento todo para que haja uma maximização do que estamos a vender também é importante. Eu também sou responsável de mandar números para os managers. Eu digo assim porque é verdade, portanto, todos os números e tudo o que é que fizemos na semana ou no dia-a-dia, eu sou responsável de informar managers, e não só, sou responsável de informar os stakeholders. E estou a falar das stakeholders da Virgin Management até, portanto, pessoas importantes, de basicamente informar como é que está o negócio, não é? Sim, vão pegar nesses relatórios e perceber como é que foram as vendas dessa semana. Se aumentou, não aumentou, porque é que aumentou. E potencialmente para ver se há uma oportunidade de investimento até em futuros hotéis. Certo. Então tu dirias que 50%, mais de 50% do teu dia-a-dia, isto nem todos os dias são iguais, não é? Já deu para perceber, mas se tivermos que tentar categorizar ou tipificar, aliás, o que é um dia, 50% das tuas, vamos dizer que são 8 horas de trabalho, mas infelizmente vai ser um bocadinho mais, e isto é porque é portuguesa, temos que começar a tirar isto dentro dela, é responder a e-mails, digamos assim, ou responder chamadas, e os outros 50% é lidar com problemas, ou resolver problemas. E é esse. E como é que é resolver problemas? Eu sei que agora talvez esteja um pouco melhor pela profissão o cargo e na empresa onde estás atualmente. Mas como é lidar com problemas, ou resolver problemas, não é? Porque tu já foste supervisora noutros hotéis, quando não és British, isso é claro, não é? Como é que é ser uma imigrante, vou dizer portuguesa, mas é um bocado diferente, não é? Principalmente depois do Brexit. Como é viver aqui em Portugal e ser a pessoa em que eles dizem posso falar com o manager e apareces tu e és tu que tens que resolver os problemas. Eu, para ser honesta, acho que é dos skills que eu tenho que mais me orgulho. I'm a problem solver. E eu acho que é isso que me levou até agora a ser successful em todas as minhas mudanças de carreira e subidas de carreira. Porque eu consigo olhar para as coisas e, no entanto, consigo ver também pela parte do cliente o que é que ele... Porque, na verdade, resolver um problema na hotelaria, o goal vai ser sempre que as coisas corram bem e, na verdade, é que o cliente esteja satisfeito. Certo. Não é? E, às vezes, é muito que temos de fazer para com que isso aconteça. E estamos a falar das coisas mais ridículas, às vezes. Às vezes é simples como dar um upgrade de um quarto e a coisa fica resolvida. Às vezes é falar com o cliente e dar um desconto, mas às vezes pode chegar ao ponto de ir lavar retretos do nada, às 3 da manhã, também já aconteceu. E desentupir sanitas às 4 da manhã, também já aconteceu. Acho que uma pessoa não está à espera, todos os dias são diferentes. Eu acho que isso também nos dá um bocadinho de motivação, porque todos os dias são diferentes. Eu acho que muita gente reclama que todos os dias são iguais. Eu acho que a hotelaria é completamente o contrário. Como imigrante aqui em Londres, já tive situações em que as pessoas não queriam falar comigo porque eu não era daqui, não é porque sou portuguesa. No entanto, acho que nunca tive uma situação em que não consegui dar a volta, porque acho que é falar com as pessoas, que às vezes as pessoas só precisam de um bocadinho de atenção, principalmente quando estão a fumegar de algum problema. Lá está, as expectativas de A e B e C são todas diferentes, e tentar visualizar e essa problem solving skill de o que é que eu acho, eu leio esta pessoa e o que é que acho que é melhor para esta, que vai ser diferente desta e vai ser diferente. Como eu passei por esta experiência, dei isto como experiência a muitos dos meus interns, até numa experiência em Twickenham, que foi num estádio de rugby, em que toda a gente quer beber e quer ter ali as coisas feitas. Tinha de lidar com muitas pessoas com sotaques muito difíceis, como estrangeira que nunca tinha apanhado,
E na verdade a comunicação às vezes não era a melhor, porque eu muitas vezes tinha que pedir que as pessoas repetissem, e como pessoa daqui fica um bocado constrangida e fica um bocado à toa, tipo, então mas não percebes, mas tu é que estás no meu país, mas tu não percebes. Acho que nunca encontrei assim uma situação que fosse completamente rude na minha cara, mas eu acabo por me sentir mal, não é? Porque eu não estou ali, eu estou ali a tentar fazer algo melhor para esta pessoa, mas não estou a conseguir. E passei muitas horas no YouTube a ver vídeos de pessoas com accents, com sotaques diferentes, para tentar perceber. Então acho que isso também foi algo que consegui dar aos meus às pessoas, pronto, Os seus clientes, aos clientes, e não só, e à minha equipa, que também estava na mesma situação que eu. Portanto, sim, deste o exemplo também, não é? E o conforto de eu sou a manager e... Mas que passei por isso, e acho que, na verdade, acho que as coisas acabaram sempre por resolver com uma conversa, mas como estrangeira aqui, os primeiros anos é sempre difícil, mas até hoje em dia tenho situações em que há uma palavra que não sai e eu fico, como é que eu vou dar a volta para esta palavra sair? Mas, no entanto, acho que é assim, uma conversa... Bem, uma boa conversa com outra pessoa que está do outro lado. Se crias empatia com a pessoa e uma conexão muda e eu acho que essas pessoas também acabam por ter empatia aqui. E eu noto muito na hotelaria em UK, porque não há esta distância de tu és o empregado de mesa e eu sou o cliente. Essa barreira já está a ser destruída pouco a pouco. Okay? Sim, e que eu espero que rapidamente chegue a Portugal e as pessoas comecem a criar essa empatia com a outra pessoa que está do outro lado, porque é uma pessoa igualzinha a nós e que está a fazer o trabalho dele e não tem que levar com o humor da pessoa, com a falta de educação da pessoa. E há uma grande diferença, não é, entre hotelaria, mas quando não é hotelaria, restauração, retail e tudo. Retail, até mesmo por exemplo, estamos a ligar a um serviço de internet e estamos ao telefone e estamos em espera já há 15 minutos porque eles estão todos ocupados com outras linhas, e de repente tens-te a ti e tu já estás num nível de desespero, de frustração, que, portanto, a pessoa que já está a ligar e a lidar com isso e já é, portanto, é por telefone, já nem por cara a cara, mas na verdade também é preciso ter outro tipo de postura, não é? E não é uma postura, lá está, presencial, mas é uma postura de conversa e uma postura para tentar chegar a um acordo. É verdade, e acho que ainda temos muito a evoluir em Portugal. Mas trabalhar no setor de hotelaria eu acho que é trabalhar no mundo internacional. Tu quando já foi a saber que irias viver fora, ou que uma grande parte da tua vida seria a viver fora, ou nunca te passou pela cabeça isso? Não me passou pela cabeça. Acho que o bichinho de ir para fora foi quando eu decidi ir para a faculdade para fora. Adorei esta experiência. Com esta experiência então decidi, já que tive a coragem de então ir para fora para estudar, vou tentar ter coragem para ir para fora para fazer o estágio profissional de 8 meses que fiz. Então decidi ir para os Estados Unidos. Bem, essa então foi, nem sei como é que cheguei a essa conclusão, porque fui para o outro lado do mundo sem ter ninguém lá. Sim. Mas acho que todos jovens ambiciosos que queremos ter um bom começo, acho que aventuramos e vamos. No entanto, depois dessa experiência tentei voltar para Portugal e não foi a mais foi a mais difícil, para ser honesta. Acho que acabei por ficar lá uns 3 meses a aplicar-me a tudo o que era trabalho. Estou a falar de trabalhos em entry-level positions, recepção, housekeeping, tudo. E só me ofereciam estágios em Portugal. Sim, acho que há muita cultura dos estágios em hotelaria em Portugal, que é começas com estágio, fazes quase até 3 estágios, ou o que é, para depois teres uma posição quase de júnior. E não se dá a importância, isto é a minha opinião, claro, que nem sou do ramo, mas que não se dá a importância que eu creio que se deveria dar em hotelaria, e muitas vezes faz com que as pessoas sintam que para evoluir em hotelaria têm que ir para fora. E isso é uma das questões que eu te queria colocar. Tu nunca trabalhaste, quando eu digo a sério, trabalhaste em estágio, não é? Nunca fizeste uma carreira em Portugal, sempre foi fora, e portanto pode ser um pouco difícil responder a isto, mas tu achas que é importante, uma pessoa que quer seguir a hotelaria, é importante
ter uma experiência fora? Acho. Mas achas importante e essencial, façam todos, nem que trabalhem para tentar juntar dinheiro para arriscar? Sim. Ou é um plus? É um plus, é assim, acho que o gosto pela hotelaria não precisa de ser levado para ir para fora, que vai ser uma experiência diferente. Eu acho que consegues perfeitamente ter essa experiência em qualquer lado. Então num país em Portugal é... Bem, a cidade de Lisboa está inundada de turistas, que não falta são hotéis, não é? Portanto, ter essa experiência em Portugal também dá. Eu acho que a questão de ter experiência fora é que lidas com muitas culturas diferentes e, portanto, o que é trabalhar para ti, o que é o normal do teu trabalho, das 9 às 5, ou a tua ideia do que é o normal, não vai ser normal para a pessoa que veio do outro lado do mundo. Eu lidei com muitas pessoas, por exemplo, até, sei lá, da Ásia, da América, de todo o mundo. Portanto, o background é muito diferente do que nós estamos habituados em Portugal. E até em Portugal tens diferentes backgrounds, por isso é que não acho que é essencial. Certo. Acho que é importante lidar com todo o tipo de pessoas e eu acho que é importante ter essa experiência logo de base, não é? Mas eu acho que só assim é que conseguimos também perceber como é que a operação trabalha, porque... portanto, estamos a fazer de tudo, o trabalho de equipa para a operação funcionar. Se consegues mais ou menos perceber a rotina de cada um, sabes que há certas coisas que não vão funcionar com uns e vão funcionar com outros. Quando estás a lidar com pessoas de muitas culturas diferentes, sabes que simplesmente tudo o que tentares apresentar como projeto e opção e tentar melhorar, então... Vai ser percepcionado de forma diferente, não é? Uma variável que se tem que ter em conta. Não só se estamos a trabalhar numa cadeia muito grande, um pequeno, não é? Uma boutique, se estamos a trabalhar com uma equipa internacional ou não, que na verdade em Portugal as equipas agora são praticamente todas internacionais. E acho que são todas as variáveis a ter em conta. Há algum ideal ou preconceito, depende de como quiseres levar a pergunta, que tu tinhas de hotelaria que foi destruído? Em Portugal? Não, no geral. Tinhas um ideal ou um preconceito de hotelaria é isto, ou vai-me oferecer isto, ou seja o que for. Totalmente. Foi destruído pela negativa, ou seja, que ficaste... Há alguma coisa que me chateia? Ou que tenha deixe desiludida? Os salários, completamente. Eu acho anormal. Estás a falar em Portugal, certo? Também não estou a falar só em Portugal, aqui também é assim, não estamos a falar que é dos trabalhos melhor pagos de todas as outras áreas, não é? Sim. Mas estamos a falar que são honestamente o tipo de pessoas que eu já encontrei, que se calhar, pronto, pode não se aplicar a toda a gente, que dão o litro, quando eu digo dão o litro, dão de tudo de si para que façam com que aquilo aconteça e estamos a trabalho de equipa, trabalho muitas horas, trabalho de pé e pode ser rewarding, se calhar de cumpriste a tua missão do dia, mas no fim do mês eu acho que para as pessoas continuarem neste ramo como um trabalho é muito difícil. Porque como experiência, se calhar depois da faculdade e até aos teus 30 anos, sim, vais tentar fazer de tudo, mas a partir do momento em que se calhar, não estou a dizer que é a norma, mas estou a dizer que se calhar pessoas que têm o sonho de criar família, têm o sonho de comprar a sua casa, isto não é um trabalho que seja o primeiro que tu penses para criar estabilidade. Sim. Nem estou só a falar de estabilidade económica, também estou de estabilidade emocional, de horários, não é? Por exemplo, quem é que se calhar com uma família quer fazer um night shift? Exatamente, e por muito que a hotelaria pode dar outros trabalhos, se calhar é aquele que uma pessoa gosta, mas o que é que vai ter de abdicar para isso, não é? Nem tudo é perfeito, estes trabalhos existem, as pessoas têm de o fazer, senão a operação não arranca, certo. Não é? Mas eu acho que muitas cadeias hoteleiras, e isto é verdade no sentido que cada vez há mais hotéis a abrir, estou a falar em todo lado, não estou só a falar de Lisboa, estou a falar em todo o mundo, a cada dia abrem não sei quantos hotéis, as cadeias de hotelaria têm tendência a crescer, mesmo que o Covid aqui que aconteceu há uns anos parece que já acabou, as pessoas querem mais então, mais que não agora, viajar ainda mais, com o que podem, porque nunca se sabe o dia da manhã. As cadeiras hoteleiras estão a crescer ainda mais e, portanto,
acho que deviam tentar fazer o plano de dar mais então aos seus empregados. Não estou a dizer que não dão, há muitas cadeias que já dão, que já entenderam que é esse o significado de bem-estar também da empresa. Não só para reter os colaboradores, não é? Exatamente. Não estarem constantemente a perder dinheiro. Porque é as profissões que mais rotatividade têm, Sim, não é? Sim. E porquê é que será? Às vezes, portanto, o trabalho é o trabalho. Isso do shift da noite, night shift, a pessoa quando se está a aplicar sabe para o que vai, certo? Para a pessoa ter então a decisão de mudar, se calhar tem mais do que é, não é? Porque lá está, a posição foi, a posição está ali e o job description está ali. A pessoa aplica-se na mesma, para a pessoa sair é porque há algo que falta, não é? Sim. E às vezes o bem-estar também tem a ver com lá está, esse poder económico, a sensação que a empresa então cares about you, e eu acho que há muitas empresas a mudar isso, e não só em hotelaria, não é? Mas em hotelaria principalmente porque a rotatividade é enorme, estamos a falar de imensas pessoas que trabalham muitas horas, emocionalmente também é desgastante, pessoas então que têm constante contacto com o cliente, e posso dizer que têm shift de 12 horas em pé, mulheres de salto alto, a lidar com pessoas a toda a hora. Passado 12 horas é muito. É muito. Perguntei se os portugueses eram os piores clientes. Era uma pergunta sim ou não é? Portanto, não havia muito que fugir. Porque assim? Os portugueses são das pessoas com maior expectativa como clientes que eu já encontrei. Porque no nosso dia-a-dia também, às vezes, temos tão pouco, e eu acho que digo no sentido de hoje em dia em Portugal acho que não há uma pessoa com quem falamos que não reclame de alguma coisa do seu dia-a-dia, que seja o que for, há alguma coisa que está sempre mal, e é diferente para cada pessoa. Então quando uma pessoa, quando está a tentar adquirir então algo, é muito exigente. Certo. Acho que são das pessoas mais exigentes que eu já faced. Como cliente então, para o tipo de coisas que tipo de experiências que eu vendo, tenho de surpreender a 200%. Não vão ficar felizes com só aquilo, não é? E eu acho que às vezes basta, eu gosto, o exemplo do café, de pedir um café que servem mal e que de repente há toda uma reclamação, e estamos a falar de um café que é uma coisa básica do dia-a-dia, e às vezes a maneira como falamos com a outra pessoa que está do outro lado não é a mais correta, e a maneira como falamos, nós não temos noção como isso pode afetar a pessoa que está do outro lado. E eu acho que é isso, nesse sentido, quando eu digo que são os mais exigentes e são os piores, que às vezes não têm noção de como é que as coisas vêm cá para fora, certo, porque simplesmente dizem, e como às vezes passa para o outro lado, é difícil. Ora, vamos aqui para umas perguntas um bocadinho mais rápidas, porque senão daqui a bocado já não temos ninguém a ver-nos. Portanto, se tivesse de escolher um conselho para dar a alguém que neste momento queira iniciar em hotelaria, imagina que eu agora queria iniciar em hotelaria, um conselho que tu achas essencial a passar? Mente aberta, 100%. Não há qualquer dúvida de pensar se aquilo está errado ou certo. Acho que muitas vezes também as pessoas no primeiro mês se calhar ficam com aquele pensamento, eu se calhar fazia aquilo diferente. É tentar mudar esse pensamento. Porquê é que aquela pessoa fez assim? Tentar fazer a mente aberta, lá está, e eu então que lidei já com, como já disse há bocado, diferentes culturas e diferentes backgrounds, diferentes experiências, tentar perceber o que é que levou aquela pessoa a pensar assim, ou a falar assim, ou a fazer assim. E eu acho que, porque isso ajuda-nos a crescer então para fazer uma decisão mais certa e melhor, certo, para o cliente e para a empresa, certo? Sim. Eu acho que mente aberta é aqui também, porque... E se tivesses que, por exemplo, o teu irmão daqui a uns anos vai ter o seu primeiro trabalho ou estágio, vamos ver o que é que ele vai escolher em termos de carreira profissional, mas acredito que num mundo mais corporativo, pelo menos está-se a encaminhar se calhar para isso.
darias exatamente esse conselho ou queres deixar aqui outro conselho importante para um jovem ou alguém que esteja a ouvir que também precise de um conselho para seguir a sua carreira? Eu acho que, na verdade, uma pessoa tem de seguir a carreira que se acha que vai ser feliz. E eu acho que não é aos 18 anos, quando escolhemos a faculdade, que vamos decidir isso. Yeah. Há sempre tempo para mudar, e que seja hotelaria, que seja estudar hotelaria e de repente ir estudar ou fazer outra coisa qualquer diferente, ou que seja ao contrário. Já conheci muitas pessoas que fizeram o contrário, que estudam algo completamente diferente e vão parar a hotelaria, porque é um tipo de profissão mais movimentado, mais mexido, mais divertido, mais aberto e dinâmico, se calhar. E eu acho que, na verdade, quanto mais experiências tiveres, melhor sabes o que é a felicidade profissional para ti. É verdade. E aqui numa última questão, só porque já estamos apertadas de tempo, se tu tivesses de dizer, numa palavra não, mas uma atividade que definisse o meu trabalho, daquilo que tu achas que eu faço, numa atividade ou numa tarefa, o que é que é? O que é que é? Tu é parlar com os teus clientes, não é? Tentar vender ali do bom. Mas eu acho que isso era o que fazias e agora também ainda fazes. Não, antes fazias o contrário e agora é que fazes isto. Será? Acho que fica por aí.